A professora Miriam Grossi, no segundo dia o professor Maurício Bloch, e temos agora o professor Robert Rowland, que nos honra também com a sua presença e com a sua palestra. O professor Robert Rowland foi durante longos anos, digamos, desde 79, professor no ISCTE, portanto já fazia parte da casa. Foi também presidente da anterior direção da APA, de que eu também fiz parte, mas era o Robert que era o presidente, e está agora na feliz condição de aposentado. Em que já não tem tantos compromissos, mas em que justamente é chamado para este tipo de palestras e outras tarefas. Portanto, vamos agora ouvir o professor Robert Rowland e depois, no fim, terei alguns avisos para fazer, por ser justamente o último dia em que estamos aqui todos de manhã. E, como tal, pronto, passo desde já a palavra ao professor Robert Rowland, agradecendo também desde já a sua presença e a sua disponibilidade. Obrigada. Ouve-se bem? Antes de mais, bom dia. Quem esteve longos anos no ISCTE acostumou-se a que a antropologia é uma coisa que só se fala à tarde e à noite, de maneira que isto aqui é uma inovação. Estamos aqui a madrugar a falar de antropologia antes das 10 da manhã. Antes de mais, queria agradecer à Clara e à direção da APA o convite para vir aqui falar. É para mim uma grande honra ver e rever tantas caras conhecidas e sentir-me novamente em casa. Quando a Clara me convidou, ela sugeriu que eu falasse sobre qualquer coisa que tivesse a ver com o tema do Congresso: futuros disputados. Sendo uma pessoa que durante muitos anos trabalhou em antropologia histórica, pensei que seria interessante falar sobre, ou pensar e refletir sobre como é que a antropologia pode lidar com o futuro. Exatamente como há problemas quando a antropologia lida com o passado. Mas isso levaria a uma discussão necessariamente muito aérea sobre a antropologia do tempo, e seria impossível, no tempo disponível aqui, falar sobre isso de uma maneira compreensível. De maneira que eu mudei um pouco o foco e resolvi falar sobre os antropólogos do futuro, que é uma coisa diferente, que tem muito a ver com a situação da antropologia em Portugal aqui hoje. De maneira que o título que escolhi é Futuros Pretéritos, os percursos da antropologia em Portugal. Futuros, porque é o tema do Congresso, e pretéritos, porque, como irão ver, vou falar dos projetos de futuro de diferentes gerações de antropólogos aqui em Portugal. Para fazer isso, eu teria que tentar caracterizar o campo da antropologia em Portugal, inspirando-me no excelente trabalho da ABA, que saiu no livro do Trajano e do Gustavo Lins Ribeiro, O Campo da Antropologia no Brasil, que saiu há 12 anos, e tentar relacionar o futuro da disciplina com as características do percurso que conduziu à situação atual. Teria que falar da importância das gerações, dos contextos nos quais essas gerações imaginaram projetos individuais, institucionais, científicos, e dos trajetos a que esses projetos deram origem, em situações sempre imprevisíveis. E, portanto, vou focar também a questão das gerações da antropologia em Portugal. E como todos sabem ou devem saber, muitos são demasiado novos para terem uma percepção clara, outros, os amigos brasileiros, têm talvez uma percepção pouco clara da peculiaridade da antropologia em Portugal, implica um certo distanciamento, que, como alguém que veio de fora para olhar para Portugal, talvez seja um ponto de vista que seja aproveitável.
Acho também que é preciso levar em conta, numa reflexão sobre isso, dois aspectos adicionais. O primeiro é o caráter necessariamente hierárquico da carreira académica. Podemos pensar a carreira académica, ou qualquer departamento, em termos de uma pirâmide. Uma pirâmide que é uma pirâmide de idades, mas que é também uma pirâmide, não digo de autoridade, mas de experiência. E se pensarmos em termos da reprodução da antropologia, temos de pensar na relação entre diferentes gerações dentro de uma instituição. Costumo caracterizar a comunidade académica em termos de várias categorias que podemos caracterizar. Para além dos dinossauros, como já estamos fora do sistema, temos os barões, não necessariamente no mau sentido da palavra, os barões, que são as pessoas que efetivamente constituem o centro de autoridade dos departamentos. Pois, a seguir aos barões, nós temos uma categoria que se divide entre os discípulos, aqueles que foram mesmo formatados pelos barões, e os jovens turcos, aqueles que querem introduzir alguma inovação dentro do sistema. E na base temos os aprendizes, que em diferentes sistemas têm diferentes características, mas a característica principal é o facto de estarem na base dessa situação. No caso português, e também em outros casos, nós verificamos que há distorções nessa pirâmide. Há distorções na relação entre as diferentes gerações que passam pelo sistema, como se fosse num diagrama de Lexis da demografia, quer dizer, gerações passando de uma classe de idade a outra. O outro aspecto que é preciso ter em conta é a trajetória das instituições, que aqui em Portugal também foi uma trajetória muito peculiar. Todos sabem que a antropologia em Portugal é em grande parte uma antropologia criada nos últimos 50 anos. 48 anos se usarmos como marco a criação da licenciatura no ISCSP, em 68. Menos disso se falarmos em termos da criação de uma antropologia plural radicada em várias instituições. Comecemos, portanto, com os contextos institucionais. E aqui, eu confesso, fui preguiçoso, não fui fazer investigação documental, confiei na minha memória, que é sempre muito falível, naquilo que eu conheço da situação, e resolvi focar essencialmente três instituições. As três instituições principais de Lisboa, o ISCSP, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e o ISCTE. Não implica desprezar, menosprezar as outras instituições mais pequenas que há no país, mas acho que essas três são comparáveis entre si e constituem uma espécie de norma, a partir da qual podemos avaliar a situação particular de, por exemplo, o Departamento de Antropologia aqui em Coimbra, que é muito sui generis, ou os grupos de antropólogos criados na Universidade do Minho, ou em Trás-os-Montes, que têm características especiais, mas que são, de certa maneira, estão, de certa maneira, derivados daquilo que se fez em Lisboa, naquelas três instituições. No caso do ISCSP, temos a antiga Escola Colonial, fundada em 1906, em articulação com a Sociedade de Geografia de Lisboa, caracterizada durante longos anos pela antropologia física, por alguma etnologia. A antropologia do Estado Novo era voltada, sobretudo, para a gestão de mão de obra nativa nas colónias, e a etnografia era, de certa maneira, subordinada a essas considerações práticas. Houve na escola renovação. Não se pode pensar em termos do ISCSP como simplesmente a escola colonial, nomeadamente com Adriano Moreira e nomeadamente com a introdução dentro daquela velha estrutura de Jorge Dias e da sua versão muito pessoal da antropologia cultural norte-americana. A licenciatura foi criada em 68, entretanto, em 73, Jorge Dias morreu, prematuramente, e pouco depois aconteceu o 25 de abril. E, portanto, a trajetória da instituição foi interrompida. Houve, a seguir ao 25 de abril, um período de efervescência, como diria Durkheim,
que durou entre 74 e o final de 76, quando o Ministério encerrou a faculdade, alegando que tinha entrado em degradação pedagógica. Durante esse período de efervescência, foram saneados professores ligados ao antigo regime e foram contratados novos docentes formados no exterior, alguns exilados e refratários da guerra colonial. Houve um pequeno grupo que me foi descrito uma vez por alguém que deu aulas nessa altura na escola, como um conjunto de energúmenos. Esses energúmenos, alguns dos quais estão fizeram coisas novas, abriram certas portas e, quando a faculdade foi encerrada, tiveram que encontrar outros destinos. Alguns foram para o ISCTE, para o curso de Sociologia, outros para a Universidade Nova, onde se estava a criar um curso de Antropologia. Entretanto, o ISCTE reabriu com um curso de Antropologia em 1980, com um processo que eu chamaria de renovação da continuidade. Houve renovação, mas houve também continuidade institucional. E durante bastante tempo, até porque representava um caso à parte dentro do panorama português, a escola esteve virada para dentro, desenvolvendo a sua própria lógica, e só nos últimos anos é que tem havido maior abertura, maior aproximação com o resto da comunidade académica. A atual direção da APA, nós temos representante do ISCSP, tinha havido isso em algumas direções anteriores, e efetivamente não se pode dizer que o ISCSP continua a ser uma instituição à parte dentro deste contexto. Segunda instituição, completamente diferente, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. A Universidade Nova foi criada em 1973. Durante os primeiros anos, de 73 a 77, a universidade esteve estruturada principalmente em termos de áreas. Uma delas sendo a área de Ciências Humanas e Sociais. Inspirada, organizada pelo historiador Vitorino Magalhães Godinho, segundo o modelo francês, humanista, amplo, supostamente interdisciplinar, num contexto em que ele queria evitar a especialização disciplinar. A antropologia fazia parte do conjunto, mas estava diluída nesse conjunto. Em 77, por uma reforma ministerial, foram criadas faculdades. E criou-se a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, dentro da qual haveria um departamento de antropologia. Departamento de antropologia chefiado por uma geógrafa, antiga docente do ISCSP, e em que também havia figuras ligadas a Magalhães Godinho. O Departamento de Antropologia começou com uma licenciatura própria, mas manteve-se o caráter abrangente do curso, com pouca especialização e muitas disciplinas afins: geografia, história, biologia, etologia. Houve entrada de vários ex-docentes do ISCSP, os energúmenos, formados no exterior. E essa situação criou conflitos internos, basicamente entre as pessoas ligadas a Vitorino Magalhães Godinho, que queriam manter uma estrutura abrangente disciplinar, e pessoas que queriam optar por um aprofundamento da especialização e da identidade disciplinar. Esses conflitos não vieram a público, não foram resolvidos, a não ser com a saída de alguns membros do departamento. Um professor, 2 assistentes e vários dos primeiros licenciados em antropologia da Universidade Nova saíram e acabaram por se transferir para a nova escola, o novo departamento que estava sendo criado ao lado do ISCTE. Por trás dessa migração estava, de facto, uma discussão que acabou por se resolver com o tempo sobre as características da antropologia enquanto disciplina própria, com identidade própria, dentro de um conjunto mais amplo. Durante os anos 80 foi instituído um programa de mestrado ambicioso
organizado por Magalhães Godinho, interdisciplinar e amplo, com poucos alunos, metade dos alunos docentes, outros metades que podiam ser de fora, alguns dos quais que eram, de facto, docentes do ISCTE. O ISCTE, outra instituição muito sui generis, foi criado em 1972, inicialmente como parte da recém-criada Universidade Nova. Um dos pequenos paradoxos dessa história. Em 77, passou transitoriamente a situação de um Instituto Universitário Autónomo. Isso foi em 77, e foi transitório, mas é a situação que ainda perdura hoje em dia. O ISCTE conseguiu manter-se como autónomo nesta situação. Entre 74 e 77, embora muito menos radicalmente do que no ISCSP, houve um período de efervescência, transformação do curso de Ciências do Trabalho em curso de Sociologia. Em 78 e 79, foram contratados 3 antropólogos para o curso de Sociologia. Em 80, já se tornou possível criar uma área própria de antropologia, o que tornou possível o recrutamento de mais 3 docentes. E em 1982, com 4 professores e 2 assistentes de antropologia, já se tornou possível que o ISCTE propusesse ao Ministério a criação de uma licenciatura autónoma em antropologia social. Houve necessidade de justificar a criação de uma nova licenciatura, já havia 2 em Lisboa. E a justificação foi assumida pelo Conselho Científico do ISCTE, foi a de que o desenvolvimento da antropologia iria inserir-se no projeto do ISCTE, o projeto de Adérito Silas Nunes, de umas ciências sociais voltadas para o conhecimento da realidade nacional e para o seu desenvolvimento. Isso foi explicitamente assumido nos documentos enviados ao Ministério e foi, em parte, porque isso diferenciava o ISCTE das outras escolas, que o Ministério resolveu aprovar. Houve protestos. A Universidade Nova opôs-se. O ISCSP manteve-se neutral. Não queria meter-se dentro do problema. E a posição do Ministério foi a de que, se 3 cursos são demais, vamos esperar 5 anos e, nesse caso, eliminar o mais fraco. Nunca mais se falou e pôr em causa a criação da licenciatura. É talvez importante, em função da maneira como funciona a memória das pessoas, insistir, neste caso, que a criação da licenciatura no ISCTE foi um projeto institucional, obedecia na lógica conjuntura da escola nessa altura, e não foi um projeto coletivo dos 6 antropólogos que lá estavam nessa altura. O projeto de uma antropologia voltada para o desenvolvimento e para o conhecimento da realidade nacional não era uma emanação dos interesses particulares das pessoas que, por acaso, estavam lá nessa altura. E, portanto, em cada uma das 3 instituições, a posição da antropologia é diferente. No ISCSP, temos uma certa indefinição disciplinar e, após a parêntese de 1974 a 78, com o regresso dos antigos professores, houve uma situação que se podia aproximar à situação ideal típica. Com barões, com discípulos, talvez não muito jovens turcos na altura, e com os aprendizes. A instituição em si tinha um forte cunho ideológico, isso também ajudava a assegurar a hegemonia de uma certa doutrina de escola dentro da instituição. Na Universidade Nova, embora por razões diferentes, essencialmente o projeto de Magalhães Godinho e a influência que ele tinha, houve também uma diluição da antropologia das outras ciências sociais. As figuras dominantes, Luís Quintela Lima, antropólogo, Raquel Soeiro de Brito, geógrafa, Bracinha Vieira, Carlos de Jesus, trabalhavam em biologia e em etologia. Havia novos docentes que tinham vindo do ISCSP e houve um recrutamento interno que, no início, na primeira metade dos anos 80, foi prejudicado pelas migrações para o ISCSP. De um professor, 2 assistentes e 6 de entre os primeiros licenciados nos anos 82 e 84. Mas, a seguir,